Boa noite a todos novamente, boa noite a quem chegou agora. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, de uma forma resumida, vamos tentar, para quem está aqui de novo, explicar o que é o Livro dos Espíritos. É o primeiro livro da codificação espírita, publicado por Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que, sob o pseudónimo de Allan Kardec, como é mais conhecido na nossa doutrina, sendo o codificador da doutrina espírita. Esta obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. A obra veio a público em 18 de abril de 1857. Lançada no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e respostas, compreendendo hoje 1019 perguntas e assim as suas devidas respostas. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre os fenómenos das mesas girantes difundidos por toda a Europa em meados do século XIX. Foi o primeiro de uma série de 5 livros editados pelo pedagogo sobre o mesmo tema. Os 5 livros que nós consideramos que é o Pentateuco da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Claro que temos mais. Temos também as obras póstumas e também a revista espírita. Tudo isto, estudo muito bem estruturado por o nosso querido Allan Kardec, que nós muito agradecemos. O mais importante perceber é que realmente as questões eram colocadas por Allan Kardec e as respostas eram dadas através das médiuns. Claro que eram os espíritos de luz, os espíritos superiores que respondiam. As médiuns que serviram a este trabalho, também é importante saber, foram inicialmente as jovens Caroline e Julie Baudin, respectivamente com 16 e 14 anos à época, às quais mais tarde se juntou Céline Jaffé, com 18 anos à época, e a senhorita Hermance Defoe, 14 anos na época. Após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi submetido à comparação com as comunicações obtidas por outros médiuns franceses, num total de mais de 10, nas palavras de Kardec, cujos textos psicografados contribuíram para a estruturação do texto. Então, Allan Kardec, como cientista que era e um grande professor, fez de facto este estudo de uma forma muito séria, muito metódica, utilizando o método experimental, e com certeza que não foi através só de uma única médium que ele concluiu que aquela resposta era a mais acertada, mas sim várias médiums que mais tarde ele fez as questões também em vários países, 15 países, entre a Europa e as Américas. Portanto, no fundo, as mesmas perguntas e as respostas que, de facto, convergiam entre médiuns que nem sequer se conheciam, portanto, era aquela que Allan Kardec dava por correta e orientada pelos espíritos superiores. Então, é um livro extraordinário. Penso que será dos primeiros, os mais importantes para nós todos podermos ler,
porque de facto vamos aqui obter as respostas mais profundas sobre todos nós. Ele está dividido em 4 partes. O livro primeiro, as causas primeiras, porque neste momento é aqui onde nós estamos. O livro segundo, o mundo espiritual ou dos espíritos. O livro terceiro, sobre as leis morais. E o livro quarto, esperanças e consolações. Já analisamos, dentro do livro primeiro, que é aqui que nós estamos, já analisamos o capítulo primeiro que abordamos Deus. E falámos sobre Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Estamos agora no capítulo 2 do primeiro livro, elementos gerais do universo. E então, na hora anterior, estivemos a refletir sobre o conhecimento do princípio das coisas e, de seguida, vamos então dar continuidade a esta leitura, em forma também de reflexão em conjunto. Espírito e matéria, portanto, é este capítulo. A questão 21. Então, Allan Kardec questiona os espíritos superiores. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo tempo? E os espíritos de luz respondem: só Deus o sabe. Todavia, há uma coisa que vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-lo um segundo na ociosidade? Então, verificamos que nesta questão a espiritualidade no fundo, não nos esclarece se, de facto, a matéria existiria desde a eternidade como Deus ou teria sido Deus a criar a matéria. No fundo, será por aqui a questão. Porque, de facto, nós ainda não estamos preparados, e é isso que vamos percebendo ao longo deste livro, determinadas questões que a espiritualidade não é totalmente esclarecedora, porque compreende que nós não temos ainda a capacidade nem o entendimento para perceber realmente a imensidão, a dimensão, a profundidade de todos estes conhecimentos que ainda não conseguimos alcançar. Mas, na verdade, o que podemos daqui perceber, se Deus, que é o Pai, o Criador, que sabemos que Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, se Ele descansasse por um minuto, o que poderia acontecer a este universo sem fim? Se Ele, no seu amor profundo, não se mantivesse ativo, possivelmente o nosso planeta já poderia não existir, os planetas poderiam, no fundo, chocar uns com os outros. Ou seja, Deus é de facto o Pai que mantém tudo, que nos mantém a nós neste planeta Terra, que ainda temos oxigênio, temos tudo o que necessitamos para poder viver em equilíbrio e em harmonia, assim como no universo, porque nós somos uma pequenina areia neste universo sem fim. Temos mais galáxias. Aliás, sabe-se hoje, na ciência, que o universo continua a ser criado. Ou seja, continua, no fundo, as pesquisas, os cientistas vão descobrindo cada vez mais, no fundo, universos, ou seja, mais planetas, mais estrelas. Então, se Deus ficasse na ociosidade, ficasse lá em cima a olhar para todos nós, que seria desta harmonia? É isto que a espiritualidade nos quer realmente transmitir. Questão 22. Geralmente define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. E eles respondem:
Do vosso ponto de vista, isto é exato, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause nos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, mas para vós não o seria. E continua Allan Kardec a questionar: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos de luz respondem: a matéria é o elo que acorrenta ao espírito, é o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Então, o que poderemos aqui entender sobre esta questão e estas respostas é que nós não temos a capacidade de perceber outras formas de matéria a não ser aquelas que os nossos olhos veem. Hoje a ciência já nos diz que a luz é matéria e, no entanto, nós não a percepcionamos. Nós, a nossa aura, nós somos energia e através da nossa energia nós emanamos essa energia e temos uma aura que não vemos aos nossos olhos físicos, mas ela existe. Claro que a aura é uma matéria quintessenciada, ou seja, é muito sutil, muito etérea, mas ela existe. Então poderemos também perceber que existe matéria diferente da nossa, que nós não vemos e que pode estar por aqui. Como também noutros planetas poderá existir outra forma de matéria que nós não temos a capacidade de ver. E é isto que os espíritos nos dizem. No entanto, para nós, para a nossa percepção, a matéria, de facto, como eles nos dizem no item a seguir, a matéria, no fundo, poderá ser o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito age. Ou seja, nós necessitamos de uma matéria, deste corpo, para que o espírito se possa, no fundo, para que ele se possa manifestar. E para que haja esta ligação entre o corpo e o espírito, que no fundo é sutil, é etéreo, há um outro corpo que nós chamamos perispírito, que também, no fundo, é uma matéria, mas muito mais etérea, que nos liga corpo ao espírito. Então nós ainda estamos numa caminhada quase de criancinhas, quase que a gatinhar. Estamos ainda muito longe de perceber as várias formas de existência ou várias formas de matéria e de energia. Questão 23. Que é o espírito? E os espíritos de luz respondem: o princípio inteligente do universo. Se nós até agora pensávamos que era o nosso cérebro que nos dava a inteligência, então agora começamos a perceber que a inteligência não está no cérebro, que a inteligência está exatamente no espírito. Por isso nós hoje verificamos que há crianças pequeníssimas que vêm com uma sabedoria, com uma capacidade extraordinária. No outro dia estive a ver na internet um menino japonês de 5 anos a tocar piano, que era uma coisa fabulosa. E então nós verificamos que nada se perde. Todos os conhecimentos adquiridos, nós não o perdemos, porque fica no nosso espírito. E ainda Allan Kardec pergunta mais: qual a natureza íntima do espírito? E os espíritos de luz respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Sabei-o bem, o nada é coisa alguma, o nada não existe.
nós também sabemos que o ar existe, porque sem ele não poderíamos viver. No entanto, ele não é palpável. Nós não o conseguimos palpar como nos palpamos uns aos outros, mas ele existe. Então, é isto que a espiritualidade nos diz. Não existe nada, o nada não existe. Há sempre algo. Então, para falar de espírito, é ainda difícil para nós o percebermos, por isso eles não nos esclarecem em profundidade. Mas com certeza que hoje nós percebemos que é o princípio inteligente. Podemos entender como uma energia, onde a inteligência ali está, que não perde a sua identidade. Então, temos ainda muito para melhorar. E eu penso que estas perguntas são muito importantes, porque são estas questões que nos fazem procurar as respostas e colocar também em questão muitos dos dogmas, muitos dos padrões em que nós fomos criados. É muito importante, nós queremos saber o que é que nós aqui andamos a fazer. Que sentido é a vida? Qual é o sentido de tudo isto? Será que isto é assim só por ser? E estas questões fazem-nos procurar as respostas. Mas quando nós chegamos aqui e ainda não conseguimos claramente compreender, porque nós temos que andar a par e par com a própria ciência também. Quando não conseguimos ainda perceber determinadas coisas, porque não temos ainda essa capacidade, devemos ainda começar a preocupar-nos ainda com coisas mais nossas no sentido que nós ainda não conseguimos entender em nós, que nós ainda não conseguimos mudar em nós. Como, por exemplo, perceber realmente o nosso corpo, a nossa vida. Se nós ainda não entendemos, na verdade, o que é a vida, não é? O que andamos aqui a fazer, se não aceitamos muitas das vezes a nossa forma de vida, não aceitamos a condição de vida em que viemos, se não conseguimos aceitar os outros, não respeitamos os outros, se não conseguimos ainda respeitar a natureza, se não conseguimos respeitar os animais, nós não estamos a respeitar Deus. Então, para conseguirmos alcançar Deus, nós temos que respeitar-nos a nós mesmos, amar-nos a nós e a tudo, porque tudo é criação dele. E no fundo estamos todos ligados uns aos outros. Então, quando nós conseguirmos atingir, na verdade, esse respeito, esse amor uns para com os outros e para com tudo, se calhar aí já estaremos preparados para poder entender, na verdade, o que é ser espiritual. Porque ser espiritual é isso, é caminhar para o amor incondicional. Então, agradecendo a Jesus este momento, esta reflexão,